Fala galerinha, que bom ver vocês aqui no nosso canal, hein? O canal interativo da geografia, da história, da filosofia, da sociologia. Mas hoje é dia de falar aqui de movimento de translação. Claro que você que está aí, estudando para a prova ou estudando para os vestibulares, não pode passar batido nesse assunto. Muita gente tem mania de tratar esse tipo de assunto de uma maneira muito superficial, achando que a prova vai cobrar conhecimentos básicos. Mas veja só, quer ver um exemplo? Quando você vai comprar uma passagem aérea ou uma passagem para fazer um turismo, quando você vai escolher o destino, é claro que a gente leva em consideração a grana, né? Se a grana está sobrando, você vai mais longe. Se a grana está curta, a gente começa a fazer algumas escolhas. Mas uma coisa é certa, tanto faz se o teu turismo vai ser com muito dinheiro ou com pouco dinheiro, a primeira grande preocupação é saber para onde ir e quando ir. Sabe por quê? Porque pode ser um programa de índio, como a gente chama de bordão, né? Veja só, como bordão, desculpa, você tem que lembrar que quando você escolhe o lugar para onde ir, você tem que levar em consideração o calendário. Já pensou? Uma certa vez eu fui para Salvador em maio e chegando em Salvador passei uma semana pegando muita chuva, porque era um período chuvoso e eu não tinha prestado atenção. Veja só, um geógrafo tomando banho em Salvador na época chuvosa, porque não atentou para o calendário. Quer dizer o quê? Que toda vez que você for viajar, é preciso sentar e averiguar qual o melhor e qual o pior período. Claro que depende das necessidades que cada um tem. Mas olha, isso já é assunto da translação, você sabia? Já pensou? Se você olhar para o Natal normalmente traz filmes do Papai Noel com neve, não é isso? O frio é muito comum. Mas aí tu lembras que os filmes de Natal normalmente são produzidos por Hollywood, nos Estados Unidos. Então lembra, Estados Unidos está no hemisfério norte. E na época do Natal, em dezembro, eles estão com neve. Então, com certeza, eles estão passando pelo inverno. Não é isso? A época mais fria do ano. Já nós, aqui no Brasil, hemisfério sul em particular, estamos no verão. Tanto que em dezembro, normalmente, o Brasil adota o horário nacional de verão. Porque os dias são maiores que as noites. Veja só nessa exemplificação sobre os filmes de Papai Noel, uma coisa da ficção, a gente consegue já abordar a translação muito bem. Gente, a primeira coisa a lembrar é que a translação é o movimento da Terra em torno do Sol. Jamais esqueça disso. Esse movimento ele obedece uma órbita elíptica, quer dizer o quê? Oval. Então, ora a Terra gira próxima do Sol, ora ela gira mais afastada. Com isso, nós temos influências enquanto intensidade de iluminação e, claro, nas temperaturas. Agora, ao longo desse processo, nós temos o afélio e o periélio, que são nomes que normalmente vão cair nas provas. Afélio vem de afastamento, periélio vem de aproximação. Então, periélio, o momento em que a Terra está mais próxima do Sol, e afélio, o momento em que a Terra está mais afastada. Guarda isso, tá bom? Próximo tópico. A translação, nesse movimento em torno do Sol, de maneira elíptica, eu também vou adotar a inclinação do eixo da Terra. Veja só, em uma das aulas anteriores você com certeza viu sobre rotação, não é isso? Pois bem, ao longo dessa rotação, nós temos também a Terra exercendo a translação. Então, aquele eixo de rotação imaginário que a gente falou, ele se inclina 23 graus. Ora, se ela consegue inclinar 23 graus, significa dizer que a superfície da Terra não vai ser mais iluminada da forma como era anteriormente. Então, bem aí eu já tenho uma característica clássica do movimento de translação, que é admitir a inclinação do eixo terrestre. Quando eu tenho essa inclinação, que ocorre 2 vezes ao longo do ano, eu tenho o chamado solstício. Olha aqui, vou colocar o verbete aqui embaixo para você anotar. Solstício. Quando é que ocorrem os solstícios? 2 vezes ao ano, no dia 21 de junho e no dia 21 de dezembro. Perceba a diferença de 6 meses, né? A Terra é muito similar, é bem sincrônica neste ponto, tá? Então, 6 meses. Olha só, existe o solstício de verão do hemisfério norte e existe o solstício de verão do hemisfério sul. Lembrando que verão e inverno são sempre estações opositoras. Se um dos hemisférios está no verão, significa que o outro está obrigatoriamente no inverno. Exatamente. Agora, o que é verão e o que é inverno? Normalmente você responderia isso quanto à temperatura, não é mesmo? Verão, calor. Inverno, frio. Só que na verdade o calor e o frio são consequências de uma outra característica muito mais complexa e muito mais importante. Quer ver uma coisa? Por que a gente usa o horário de verão? Bem, o horário de verão
você com certeza sente mais calor, você acorda mais cedo e o sol já está disposto no horizonte. O dia não se encerra às 6 horas tradicionalmente da tarde, ele se prolonga, e dependendo da tua posição no Brasil, se for lá no extremo sul do Brasil, como o Rio Grande do Sul, no verão, esse sol pode se pôr 8h30 da noite, 8h40 da noite, bem diferente de um dia tradicional, né? Em torno das 6 horas da tarde, 18 horas. Por que que o sol está se pondo mais tarde? Porque naquela inclinação que o eixo da Terra faz, o hemisfério sul, o nosso hemisfério, ele passou a ser mais visível ao sol. Então os raios solares estão incidindo mais no sul do que no norte, como mostra a nossa figura. Ó. Percebam, o eixo está inclinado e o hemisfério sul está recebendo muito mais luz. Paralelamente a isso, ó, o oposto ocorre no norte. Enquanto o sul tem mais luz, o norte tem mais noite. Então lá no Polo Sul eu tenho dias com 24 horas, enquanto que no Polo Norte eu tenho noites com 24 horas. Olha que bacana. Para você que não sabe, na Noruega é comum você ter um turismo no verão chamado Sol da Meia-Noite, tá? Sol da Meia-Noite. Então todo mundo vai para lá nessa época para curtir um dia em que o sol não se põe, perfeito? Então isso é fruto da inclinação do eixo da Terra. Agora, se a Terra inclina e depois volta ao seu eixo original, significa dizer que ora a iluminação está igual em todos os dois hemisférios, ora a iluminação está diferente. Se eu tenho essa distinção da iluminação ao longo de todo o ano, 365 dias, então significa dizer que eu vou ter condições ambientais diferentes, cíclicas. Então anota aí, ó, estações do ano, consequência da translação e da inclinação do eixo da Terra. Quais são as estações? Primavera, verão, outono, inverno. Olha a ordem, primavera, verão, outono, inverno. Acabou o inverno, volta para a primavera e segue o fluxo, perfeito? Se você lembrar da data e de quando essa estação ocorre, é só seguir o fluxo, primavera, verão, outono e inverno. Uma outra dica é tu lembrar da moda, né? Pessoal, por exemplo, que vai comprar nas grandes lojas como Riachuelo, C&A, Renner, você sempre tem o ano dividido em 2 momentos. A moda primavera, verão, a moda outono e inverno. Tá vendo aí, Riachuelo? Patrocina nós! É o seguinte, gente, as estações vão mudar completamente os hábitos da sociedade no geral. Só que isso só acontece nas médias latitudes, nas altas latitudes. Nós, aqui do Maranhão, por exemplo, já não sofremos tanto com isso. Aqui, os dias são sempre ensolarados. A única diferença é que tem dias com chuva e dias sem chuva. Por que essa grande diferença entre quem está lá no sul do Brasil e quem está na linha do Equador? Exatamente por conta da posição geográfica. Só uma curiosidade. Tu sabes quanto vale em graus a linha dos trópicos? Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio? Cada linha dessas são paralelos, como vocês já viram, mas elas medem 23 graus em relação à linha do Equador. Bem, são os mesmos 23 graus de inclinação do eixo da Terra. Então significa o quê? Que os raios solares que incidem perpendicularmente na linha do Equador vão também chegar no Trópico de Câncer e no Trópico de Capricórnio. Mas só conseguem chegar a essas linhas quando ocorre a inclinação total dos 23 graus. Por isso que nós chamamos entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio de zona intertropical. Gostou dessa? Então espera aí que vem mais, viu? Grande abraço e até a próxima!